dia, conseguindo enxergar direitinho pelo quadro. Como é que vocês estão? O período não está fácil para ninguém, não é? Muita dificuldade, a gente está tentando ministrar essa aula para vocês de uma maneira mais eloquente possível, né? Que o conteúdo chegue para vocês de maneira virtual, mas compreensível. Eu resolvi gravar essa aula porque assim, o início da nossa disciplina de estabilidade é um pouco complicado. Ela vem com uma parte, eu já falei até isso para vocês no passado, né? Ela vem com uma parte de conteúdos de leitura, né? De apostilas e textos, e outra parte conteúdos de cálculo. E essa parte de conteúdo de cálculo chegou, uma hora ia ter que chegar. Mas antes eu vou fazer uma recapitulação para vocês do que a gente já estudou até agora, né? Vocês lembram que no primeiro apostila a gente falou sobre análise estrutural. O que seria essa análise estrutural? Análise estrutural, quando a gente está falando em relação à estrutura. E qual seria a definição de estrutura, professor? Vou fechar aqui a porta. Nesse sentido, definição de estrutura é tudo que compõe algo, é tudo que forma alguma coisa, né? Estrutura são as junções de elementos que formam alguma coisa, que pode ser pensada como uma organização, que pode ser pensada como uma estrutura de gestores em algum ambiente de trabalho. Trazendo para a gente, estrutura seria a estrutura interna de algum tipo de componente da construção civil. Pode ser um edifício, uma casa, algo estruturado. Os elementos estruturais são barras, folhas e blocos. Quando a gente pensa em um edifício, por exemplo, a gente pensa de que forma que esse edifício é construído, né? Eu acredito que eu passei isso para vocês no passado. A gente vai precisar da barra, que seria a base da estrutura, né? A base de sustentação da estrutura após o terreno. A gente teria as folhas, que seriam as paredes, e para segurar toda essa estrutura a gente teria os blocos, que seriam as sapatas, não é isso? Que seria o alicerce dessa estrutura, quem daria sustentação a esse peso todo. E que peso é esse, professor? Aí eu já falei também sobre as ações sobre essa estrutura, ok? As ações sobre essa estrutura, ela pode ser dividida em três tipos. São chamadas de forças vetoriais, onde nessa estrutura aqui a gente vai ter uma força de intensidade. Quem é a força de intensidade? É a força peso que a estrutura carrega. É o peso de todo o material que compõe ela. Então ela vai ter essa intensidade em cima dela, ou seja, uma força que vem de cima para baixo, como a gravidade, né? Uma gravidade não é uma força que vem de cima para baixo e deixa a gente plano aqui na Terra. A gente vai ter também outra força vetorial chamada de direção, que pode ser a esquerda ou a direita, ou seja, essa estrutura ela pode ser também móvel, ela pode se mover da direita para a esquerda, a depender do peso que você coloca e põe em cima dela, e ela pode ter também um momento de torção, ou seja, um momento de giro. Quando a gente pensa em giro, a gente pensa em rodar de uma forma horária ou anti-horária. Isso é um giro. A gente tem estruturas também que podem ter um giro. Por exemplo, você tem um parafuso. Vamos pensar num parafuso qualquer. Vocês sabem que eu sou péssimo de desenho. Se eu coloco uma ferramenta e apoio esse parafuso, para mover ele, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Isso mexe com toda a estrutura, né? A gente não vai ficar só na caixinha de entender que estrutura é apenas de edifício, que estrutura é apenas de organização. Estrutura é tudo que compõe algo. Se eu preciso desarmar essa mesa, eu vou precisar usar esse momento aqui de torcer, ok?
E aí a gente vem para as cargas existentes nessa estrutura, que são as cargas acidentais e as cargas permanentes. Já falei sobre isso também. As cargas acidentais são aquelas que de vez em quando compõem a força-peso que a estrutura consegue aguentar, e as cargas permanentes são as que elas estão o tempo todo. Se a gente for pensar nesse exemplo aqui, por exemplo, desses elementos estruturais, barras, folhas e blocos, falando da parte da construção civil, eu tenho que as cargas permanentes aqui nessa parede seriam todas elas, né? Tanto as barras quanto as folhas, que são as paredes, e as cargas acidentais são o que a gente coloca dentro dessa parede, que está ali em algum momento e pode ser retirado. Por exemplo, dentro dessa sala que eu estou, a gente tem aqui essa mesa, a gente tem um computador, a gente tem eu, tem as cadeiras e as mesas menores, que são cargas acidentais. Mas as cargas permanentes seriam a própria estrutura lateral, que são as paredes, as folhas, e temos também a estrutura de laje, né? Essa estrutura de laje, que está, essas paredes laterais estão suportando a estrutura de laje em cima, que tem uma outra sala mais acima ainda. Então todo esse peso é uma intensidade em cima dessa estrutura, né? E junto com a gravidade também. E essa estrutura tem que aguentar tudo sobre quê? Sobre o apelo de quê? Sobre o apelo do alicerce. Se não tiver um bom alicerce, a gente não vai ter uma boa estrutura, não vai ter uma estrutura confiável, ok? Eu acho que assim, basicamente é isso, sobre a análise de estrutura. Lembrando que todos os esforços, todo o peso, quando a gente fala agora de estrutura mesmo, de estrutura de construção civil, todo o peso colocado nela, toda a carga permanente alocada nela, ela vai descer de uma forma, como é que eu posso fazer? De solicitação para o alicerce, para o bloquinho de baixo. Esse bloco de baixo que dá todo apoio a ela, ele vai receber todo o peso através das vigas, as vigas laterais. Ok? Isso é muito importante lembrar. Ou seja, todo o peso que a estrutura suporta, a intensidade, né, que ela suporta, esse peso vai descer através das vigas para o alicerce. Ok? Então a gente precisa ter um material bom, uma estrutura boa para compor as paredes, que são as folhas, para que todo esse peso sustentado por ela desça até o alicerce. Por isso que esses três elementos básicos são de suma importância, né? As barras que fazem um caminho até o alicerce, as folhas que compõem a estrutura e fecham o ambiente, vergam o ambiente, e os blocos que recebem o peso da estrutura. Ok? Aí agora a gente vai para o segundo assunto, que é a parte de cálculo de vocês, e que eu já tinha falado também no passado, que seria um pouco mais desgastante, mas esse primeiro momento eu acho que não é muito desgastante não, entendeu? Eu vou dar uma parada no vídeo